Bom dia a todos, que a paz e a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos. Passando aqui rapidamente essa pequena live. Estou em um sítio aqui no sertão da Paraíba. Eu não sei como é que você tem acompanhado os noticiários acerca da guerra entre Estados Unidos e Irã. Os últimos dias tem sido um tempo onde tem sido marcado por esse anúncio, né? E isso não deixa de trazer uma preocupação para todos os seres humanos na face da Terra. Mas é bom que se diga que, por incrível que pareça, esta guerra, ela, na verdade, ela é uma briga de poder, uma questão de poder, não é? Eu gostaria de dizer para você que está nos vendo agora que nós não devemos nos preocupar. Mas por que não devemos nos preocupar com essa questão da guerra? É simples. Olhando para os evangelhos, em especial, olhando para o evangelho de Jesus Cristo, Mateus capítulo 24, Jesus disse que nos finais dos tempos haveria de ter guerras, fomes, pestes, terremotos, doenças, enfim. De modo que eu consigo ver que a cada dia aquilo que o Senhor Jesus Cristo ele disse está ocorrendo. E medo de dizer de que as guerras, os terremotos, os acontecimentos tanto naturais como sobrenaturais, em alguns momentos da história da humanidade, eles acontecem justamente para que a humanidade se lembre que Deus existe. Você sabia disso? Pois é. Esses acontecimentos, eles ocorrem exatamente para que o homem, o ser humano, ele se lembre que Deus existe. Nesse momento, a humanidade fica com medo, fica assustada. Nesse momento de clima de uma possível guerra até mundial, a humanidade fica acesa, preocupada. E nós que estamos aqui no Ocidente, na América do Sul, da América do Sul, o Brasil está envolvido no continente da América do Sul. Nós brasileiros também assistimos todas essas situações que vêm ocorrendo de farpas entre Estados Unidos e o Irã, e também causa em nós brasileiros, causa preocupações, mesmo bem distante de nós. Mas é bom que se diga que, eu já disse e vou repetir, o Senhor Jesus Cristo ele disse que nos finais dos tempos haveria guerras, rumores, e nós estamos diante de mais um novo rumor de guerra, e agora uma proporção talvez bem maior. De modo que eu entendo que é o cumprimento das Escrituras Sagradas, o Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus capítulo 24. Jesus fala sobre guerra, sobre fome, sobre doenças, sobre terremotos, sobre vários acontecimentos, no capítulo 24 de Mateus.
Uma coisa que as pessoas se esquecem é que Jesus Cristo vai voltar. E as pessoas se esquecem que para que Jesus Cristo volte, as escrituras precisam serem cumpridas. Então eu não estou preocupado realmente com a questão da guerra em si. Se ela vai ser só no Irã, se ela vai pegar... A minha preocupação, na verdade, é a minha vida espiritual com Deus, o povo da igreja onde eu pastoreio, né? As pessoas com quem eu convivo, eu tenho procurado alertá-los acerca da volta de Jesus Cristo. Olha, como vocês podem ver, eu estou aqui no sítio de um irmão meu aqui na região do sertão da Paraíba. Vocês podem ver, as nuvens estão todas assim, ó, lindas, né? Um sítio maravilhoso aqui, uma região de serras, uma região bem bonita do sertão da Paraíba, não é? E é que Jesus Cristo, ele vai voltar exatamente quando as pessoas estiverem despreocupadas com ele. As pessoas nesse momento, elas estão com o seu olhar, com o seu pensamento voltado para a guerra, preocupados e tal. Mas e se Jesus Cristo voltar nesse período? Não é? Então é importante que você que está me vendo aqui agora, ou me ouvindo aí em algum lugar do Brasil, do mundo até, você possa correr e entregar a sua vida para Jesus Cristo. Não falta mais nada, praticamente nada, para que a Bíblia se cumpra completamente e Jesus Cristo volte. Nós acabamos de entrar no ano de 2020 e o ano começou e já abriu-se uma guerra que tem trazido preocupações para os seres humanos. E aí a pergunta que surge é: quando Jesus Cristo voltará? Ninguém sabe. Ninguém sabe. Ninguém. Mas o importante aqui é nós termos a nossa vida assegurada por Jesus para morar nos céus. Nós estamos sobre a terra, embora a terra, o mundo, o terreno seja um mundo muito bom de se viver, mas isso aqui é algo passageiro. Vamos pensar na idade do homem. O homem hoje, na idade moderna que nós estamos, o homem consegue chegar a 90, 100 anos, 100 e poucos anos com facilidade hoje. A idade do homem brasileiro hoje, ela aumentou, né? Então, quem sabe muita gente pense somente no aqui, no agora e etc. Mas não se preocupa com a sua vida com Deus, com a sua vida espiritual com Deus, com Jesus Cristo, com a salvação delas, não é? Então todas as vezes que vem um período de guerras, não é? Eu já assisti a algumas guerras. Nos anos 77, 78, até início dos anos 80, a guerra do Irã e Iraque durou longos anos. Irã e Iraque brigaram por longos anos. Depois, nos anos 90, veio aquele conflito lá do próprio Estados Unidos contra o Kuwait, Iraque, aquela região ali. E é tudo concentrado naquela região, não é? De modo que agora se estoura novamente, está estourando novamente uma possível guerra, talvez com uma proporção maior, né? E aí eu digo para você nessa manhã que eu não estou preocupado com isso não. Eu estou preocupado é com a volta de Jesus. Jesus pode voltar agora, nesse período desse ano de 2020. Você sabia disso? Pois é. Jesus Cristo prometeu voltar. E para que ele volte, a Bíblia diz que nos finais dos tempos haveria de ter guerras, rumores de guerras, fome, enfermidades, não é? Doenças, uma série de coisas. Então nós estamos nesse tempo, onde está tudo
programado aí para uma guerra sangrenta aí entre Estados Unidos e Irã, e talvez outros países do mundo vão com certeza se envolver com esses. Mas eu quero dizer para você que a nossa preocupação tem que ser a Bíblia se cumprindo. É a Bíblia Sagrada se cumprindo. Então você tem que se preocupar com a volta de Jesus. Jesus pode voltar exatamente nesse período. Exatamente nesse período. Aí, como conhecedor da teologia, estudioso da teologia que sou e conheço, tem muitos que acreditam que Jesus vem antes da tribulação, né? Os pré-milenistas. Aí tem uma outra classe de teólogos que acreditam, não, Jesus vem exatamente no milênio. Outros, não, ele vem depois, após o tempo de sofrimento na terra, de perseguição. De modo que não importa se ele vem antes, no meio ou depois, o importante é que Jesus vem. Ele voltará. E aí você está preparado? Preparada? É bom você pensar nisso. É bom você pensar nisso. Então, quando leio os evangelhos, em especial o capítulo 24 de Mateus, que sempre eu leio esse capítulo, sempre leio, sempre reflito sobre ele, eu entendo que o tempo que nós estamos vivendo é um tempo de cumprimento das Escrituras Sagradas. As Escrituras estão se cumprindo. Então é tempo de você se preocupar com a sua vida, com a sua vida espiritual. É você ter a certeza da salvação. É você ter a certeza que vai morar no céu com Jesus Cristo. Então, esse tempo agora que nós estamos vendo e ouvindo nos canais de televisão, nos jornais, na mídia, na internet, em tudo quanto é meio de informação, de comunicação, o mundo não fala de outra coisa senão esse conflito que está ocorrendo agora entre os Estados Unidos e o Irã. Então, para que a gente entenda esse conflito, né, é interessante a gente entender esse conflito. Você pega Irã, Iraque, Arábia Saudita, toda a região do Oriente Médio. E ali você tem os descendentes que vieram da família de Ismael. Quem era Ismael? O filho de Abraão com a escrava, com Agar. Então, aquele não era o filho da promessa que Deus tinha para Abraão e Sara. Aí depois, cerca de 14 anos depois, nasce o filho da promessa. Quem? Isaac. Isaac é o filho de Abraão com a sua mulher legítima, com Sara. Nasce Isaac. Isaac, da linhagem, da família, ou melhor, do sangue de Isaac, nasce quem? Nasce os judeus. Os judeus. Da família do lado da linhagem de Ismael, do sangue de Ismael, que também é neto de Abraão, é filho de Abraão, nasce quem? Nasce os muçulmanos. E a palavra de Deus, no capítulo 15 de Gênesis, eu estou lendo a Bíblia este ano, o propósito de ler a Bíblia inteira. No capítulo 15 de Gênesis, se você ler, você vai ver que Deus fez uma promessa para os filhos, ou seja, a promessa foi para Ismael, que dele seria uma grande nação e uma nação valente. Uma nação valente. Um povo valente. De contrapartida, Deus também fez uma promessa para Isaac, através de Abraão.
que da família, da linhagem de Isaac, ele também seria um povo grande, um povo comparado à areia do mar, que são os judeus. Então, quando você olha para o Oriente Médio, para aquela região ali, Irã, Iraque, a Arábia Saudita, né, os turcos, né, a Turquia e tantos outros, é um povo só. Descendência de uma mesma raiz, que é Abraão. No entanto, a gente às vezes fica sem entender. Tem pessoas que dizem: pastor, como é que esse povo é o povo de Deus? O povo de Deus mesmo lá é os judeus, nascidos lá de Israel. Os muçulmanos, eles vêm da linhagem, como já citei, de H, que é a escrava, ou seja, filho do pecado. Então o que acontece? Olhando a questão da linhagem, do sangue, todos vêm de Abraão, certo? E aí esses dois sangues não se dão, eles não se batem. Muçulmanos e judeus brigam desde que mundo é mundo. Essa é a realidade. Se você olhar para o Velho Testamento, é uma guerra atrás da outra, uma guerra atrás da outra. E todas as guerras, a nação de Israel nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. Nunca perdeu uma guerra. E aí, pastor, o que tem a ver os Estados Unidos nem são judeus, nem são muçulmanos. Eles são o que, pastor? Eles são uma nação cristã hoje, porque professam Jesus Cristo como Salvador e Senhor da vida deles. Mas, no entanto, eles são, assim como nós brasileiros, os americanos, eles são uma nação gentílica, povo gentil. O que é um povo gentil? É um povo que não faz parte da nação de Israel. Por isso que quando você lê na Bíblia assim, que Deus, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus, lá em João capítulo 1, né? Aquele texto ali, ele se refere que Deus estava com o povo dele, com a nação dele, o povo de Israel. Então o que acontece? Os Estados Unidos, por ser uma potência mundial, rica em todos os sentidos, os Estados Unidos, eu poderia dizer sem medo de errar, é o intruso. É o intruso no meio das demais nações, querendo manifestar o seu poder, a sua grandeza. Não é? Eles mandam em toda as demais partes do mundo. Então eu estou dando esse histórico aqui, brevemente, assim, uma pincelada, só para a gente compreender um pouco dessa questão das sucessivas guerras entre Israel, Irã, Iraque, a Turquia, não é? Aqueles países ali do Oriente. E aí, a Bíblia ela é bastante clara ao dizer que nos finais dos tempos haver guerras. Então, para mim, pessoalmente, eu enxergo a guerra como sendo um cumprimento das profecias dos evangelhos, especialmente do Evangelho de Mateus, e eu enxergo que Jesus está perto de chegar. Então, eu não tenho que ficar com medo ou deixar de ter medo, porque se eu tiver medo, a guerra vai vir. Se eu não tiver, ela vai vir. A gente mora no semiárido do Nordeste, especialmente no sertão da Paraíba. Um clima quente, as nuvens tudo assim carregadas, bonitas, e não chove. Aqui é Deus quem nos sustenta. Então Deus está no controle de todas as coisas. Deus está no controle, Ele não perdeu o controle. Então aquilo que na Bíblia está escrito e está se cumprindo, que eu queira, que eu não queira, vai ser assim, vai se cumprir. Que eu goste, que eu não goste, vai ser assim, vai se cumprir. Agora,
para finalizar mesmo aqui a minha live, eu também enxergo os acontecimentos naturais e às vezes sobrenaturais. Os acontecimentos naturais são esses: guerras, fome, terremotos, né? Problema ambiental do mundo hoje, né? E os sobrenaturais, não é? Aqueles que ocorrem também com a humanidade todos os dias e que nós não temos o controle. Um terremoto, você não tem como ter um controle de um terremoto, né? Um maremoto, né? As doenças, as enfermidades, etc. Então, eu penso o seguinte: as guerras, todos esses outros acontecimentos, eu penso o seguinte: é a forma que Deus usa para o homem se lembrar dele. Pode ter certeza. Eu não tenho nem medo de dizer isso. Os acontecimentos naturais e sobrenaturais, e que traz preocupação para o homem, que traz sofrimento para o homem, que traz tristeza para o homem, medo para o homem. Eu não tenho nem medo de dizer, Deus usa esses acontecimentos para que eu e você, a humanidade de uma forma geral, se lembre que Ele existe. Porque quando está tudo, a humanidade se esquece de Deus. Você quer ver só? Fevereiro é época de carnaval. A humanidade no Brasil esquece de Deus. Diga para mim se não é verdade isso que eu estou dizendo. Então Deus usa esses acontecimentos para chamar a atenção da humanidade e para que a humanidade compreenda que Ele está no controle. Ele é Deus. Ele é Deus. Um bom dia para você. Fique na paz do Senhor. Descanse seu coração. Está com medo da guerra? Vá orar a Deus. Não é crente? Vá se converter. Entregue sua vida para Jesus. Tá certo? Vá se converter, entregue sua vida para Deus. Está vivendo uma vida de pecado? Vá fazer o seu conserto com Deus, porque Jesus está voltando. Ele está voltando. No meio da guerra, ou depois da guerra, ou daqui 100 mil anos. Bom dia para você. Deus abençoe grandemente. Eu vou continuar aqui desfrutando dessa natureza aqui, com calor tremendo aqui no sertão da Paraíba agora. Deus te abençoe, te guarde, fique na paz e na graça do Senhor Jesus Cristo de Nazaré.